Olá, neste vídeo nós vamos ver como resolver uma questão envolvendo custo, receita e lucro, segundo o exercício do trabalho 2 de cálculo. O custo total, que nós costumamos representar por CT, que é o y de uma função, em reais, de produção de certa utilidade é dada pela função, então nós temos aqui a função CT igual a 10.000 mais 50Q. Função, portanto, de primeiro grau, né? Em que Q é a quantidade produzida em unidades, que varia de 0 a 150 unidades, e a receita total RT é uma função de segundo grau. Ela já é dada aqui, já está pronta, né? Geralmente a função receita total tem a forma de uma função de segundo grau quando o preço é variável, varia de acordo com a demanda, ou a demanda varia de acordo com o preço. Demanda é quantidade, que aqui nessa função é representado por Q. Então não aparece o preço P aqui na função receita total, porque ele foi substituído por uma expressão em Q, né? Na variável Q, quantidade. Por isso que é de segundo grau. Isso faz com que a receita tenha o seu gráfico tenha esse formato de uma parábola com concavidade voltada para baixo, nós vamos ver. Ou seja, à medida que a quantidade Q cresce, a receita cresce. Vendeu mais, né? Recebe mais, a receita total. Isso até certo ponto, ela atinge um valor máximo aqui, aí ela começa a cair. Por que que mesmo vendendo mais, recebe menos? Porque exatamente para vender mais do que esse ponto aí, que se estabelece aqui como o vértice da parábola, tá? Para vender mais, para a quantidade aumentar, o preço está diminuindo demais. Aliás, desde o início, para aumentar a quantidade, o preço está diminuindo. Até certo ponto, ok, mesmo com a diminuição de preço, a receita aumenta, porque está aumentando a quantidade. Chega um determinado momento que a baixa no preço, a diminuição do preço, vamos dizer que ela é mais forte que o aumento da quantidade. Então isso faz com que a receita pare de crescer e, o que é pior, né, comece a diminuir. Bom, o que nós vamos fazer? Esboçar no mesmo plano cartesiano os gráficos das funções custo total e receita total, obter ponto de nivelamento, ponto de equilíbrio, aquele ponto que é extremamente importante numa análise envolvendo custo, receita e lucro, referente à produção e venda de um produto, porque é depois desse ponto que efetivamente aquele produto, aquela utilidade começa a dar lucro. Antes disso é prejuízo. Então, ponto de nivelamento é aquele instante, aquele ponto em que a receita se iguala ao custo. Depois a gente vai obter a função lucro desse produto em relação à quantidade e depois determinar, por exemplo, a quantidade que proporciona maior lucro. É uma das grandes aplicações aí desse tipo de estudo. Achar qual é o nível ideal de produção e venda, né, que é o valor do Q, da quantidade produzida e vendida, que faz com que o lucro seja o maior possível. Isso através desses modelos matemáticos exatos. Esse valor que a gente vai determinar é um valor exato, olha, a quantidade é essa. Na prática, logicamente, não se espera que seja exatamente aquela quantidade, mas é a estimativa que nós utilizamos na prática, através desse modelo teórico. E isso é extremamente útil, isso é muito importante, mesmo sendo uma aproximação para esta quantidade. Muitas vezes é uma aproximação excelente, né? Muito próxima do real. Ok? Então vamos lá. Primeiro, esboçar gráfico do custo, função de primeiro grau. Se é do primeiro grau, 2 pontos bastam. Eu não preciso mais do que 2 pontos. Tá? Agora, do segundo grau, a gente tem ali, né, os pontos notáveis para determinar as raízes, o vértice, né, o intercepto. E é o que a gente vai fazer a partir de agora. Bom, começando aqui então pelo custo total, CT igual a 10.000 mais 50Q. Como bastam aqui 2 pontos, tá? Nós vamos considerar o Q igual num primeiro momento igual a 0, tá? E o outro valor, vamos lembrar que o problema limita, né,
a abrangência dessa função custo total para quantidades de 0 a 150. Então eu vou escolher aqui o 150. E aqui do lado nós vamos colocar o custo total. O custo total para quantidade 0, né, é o custo fixo, esses 10 mil reais aqui. Tá? Então fica 10 mil, mais 50 vezes 0, que dá 0. Tá? Então fica 10 mil reais. Já o custo total para a quantidade 50, para a quantidade 150, vai ser 10 mil mais 50 que multiplica 150. 50 que multiplica 150 dá 7.500, né? 7.500. Mais os 10 mil, 17.500. Tá? Então, nós temos aqui os valores. 10 mil é o ponto 0,10 mil, é o intercepto da função, 150,17.500. Tá? Esses pontos nós vamos colocar no gráfico. Eu já vou traçar aqui, né, o nosso eixo. Isso daqui é só um esboço. Depois eu vou apresentar o gráfico com uma precisão bem melhor, né, do que essa no Excel. Então, por enquanto, a gente tem aqui o custo total e a quantidade. Né? Vamos estabelecer aqui uma escala de 10 em 10 mil, por exemplo. Tá? Então, nós temos 10 mil, 20 mil, 30 mil e assim vai. Tá? E aqui eu vou estabelecer uma escala aqui de 25 em 25. Então nós temos 75, 100, vou ter que aumentar um pouquinho aqui. Tá bom até aí. Tá aqui, ó, 25, 50, 75, 100, 125, 150, que é o limite aqui da nossa representação. Tá? Então, projetando aqui 150 com 17.500, 17.500 é mais ou menos aqui. Tá? Só um esboço para a gente poder ver como é o traçado do gráfico. Aí é só fazer, é só traçar, unir esses dois pontos através de um segmento de reta. Tá aqui. Eu vou parar aqui porque o problema limita no 150. Ok? Bom, agora nós vamos partir para a função de segundo grau, que é a receita total. Receita total, RT, igual a menos Q ao quadrado, mais 300Q. Nós temos aqui, eu vou fazer aqui por Bhaskara, né, os nossos cálculos. Então, o A é menos 1, o A é o coeficiente do termo ao quadrado, do x quadrado, aqui é Q quadrado. O B é o coeficiente do x, é o 300. Como não tem mais nenhum número, é porque o termo independente é zero. Tá? Então, nós vamos aqui determinar as raízes dessa função, ou seja, quando que a receita total é igual a zero. Você pode até pensar assim, é lógico que quando eu não vender nada. Tá? Sim, uma das raízes vai ser essa, quando a quantidade for zero. Tá? Para encontrar as raízes, eu vou resolver a equação menos Q quadrado mais 30Q. Por quê? Tem outra raiz aqui, além do zero. Tá? Então, calculando por Bhaskara, primeiro o delta, b ao quadrado menos 4ac, vai ficar 300 ao quadrado, menos 4, que multiplica menos 1, que é o a, que multiplica 0, que é o c. Menos 4 por menos 1 dá mais 4, só que você multiplica por 0, vai dar 0. Portanto, o delta vai ficar 300 ao quadrado, que é igual a 90 mil. Esse é o valor do delta. Jogando isso na fórmula de Bhaskara, tá? Nós vamos ter, utilizando Bhaskara, o valor do x, né, ou aqui o valor do q, os valores vão ser dados por menos b mais ou menos a raiz do delta
sobre 2A. Então fica menos 300, que é o B, mais ou menos a raiz de 90.000, que é 300 também, sobre 2, que multiplica menos 1. Portanto, teremos menos 300 mais ou menos 300 sobre menos 2. Daqui saem duas quantidades, Q1 e Q2. Q1, menos 300 mais 300 é 0. 0 se divide por menos 2, dá 0. E a outra vai ser menos 300 menos 300, vai dar menos 600. Menos 600. Que dividido por menos 2 resulta em 300. Então, essas são as raízes. Eu tenho uma parábola, que é o gráfico de uma função de segundo grau, tá? E a concavidade dessa parábola está voltada para baixo, porque o a é menos 1. Então, é mais ou menos isso que a gente vai ter. As raízes dessa parábola, tá, vão ocorrer no 0 e no 300. 300 ultrapassa o valor limite, o valor que o problema apresentou como limite, que é o 150. 150 está bem aqui no meio, né? Mas tudo bem, a gente pode lançar esse ponto no gráfico e ver como representar depois. Outro ponto importante aqui é o intercepto, só que o intercepto nós já encontramos, ele coincidiu com uma das raízes. Intercepto é quando o x é 0, quando a quantidade é 0. Nesse caso é quando não vender nada, quanto vai receber. Numa função de segundo grau, você pode estabelecer isso como fórmula, é 0,c o intercepto, sempre. Nesse problema é 0,0, porque o c é 0. É esse ponto aqui, onde o gráfico cruza o eixo y, o valor do y, né? Só que o eixo y é a receita. Ok? E o vértice. O vértice da parábola, isso só para poder traçar o gráfico dessa função. O x do vértice é menos b sobre 2a. Então fica menos 300 sobre 2, que multiplica menos 1. Tá? 2 por menos 1 dá menos 2. Menos 300 por menos 2 dá 150. É sempre a média entre as raízes, o x do vértice. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. O delta nós calculamos é 90.000, então fica menos 90.000 sobre 4, que multiplica menos 1. 4 por menos 1 é menos 4. E menos 90 por menos 4 vai dar mais, né, menos com menos na divisão, vai dar mais 22.500. Essa é a receita. Ok? Então, este ponto aqui, que é o vértice, tem coordenadas 150 e 22.500. Jogando estes pontos no gráfico, olha aí, voltando ao gráfico, né? Olha o vértice. O vértice está aqui na altura na linha do 150, com 22.500, que é mais ou menos, aqui é 25.000, 22.500, mais ou menos aqui. Tá? Vamos colocar aqui de outra cor a receita. Então, esse ponto aqui. As raízes, 0, que é também o intercepto, e o 300. O 300 vai cair lá no ponto que não vai me interessar do gráfico, né? Mas se você quiser construir, determinar para a construção do gráfico, ok. Mas aqui, ó, o que me interessa é essa parte aqui da parábola. O gráfico da receita vem aqui, cresce, para de crescer. A partir daqui, né, começa a decrescer, até chegar lá na outra raiz de novo. Então, esta é a receita total. Tá? E este é o custo total. Este ponto de encontro entre receita e custo, aqui o desenho até provável que não esteja muito bom, né? Quer dizer, ele não está muito bom, mas que não esteja com precisão aqui com relação a valores. Tá? Esse é o tal do ponto de nivelamento.
é o encontro de custo e receita. Até chegar a ele, né, o que acontece? O custo está acima da receita, então isso significa prejuízo. Depois desse ponto, a receita aparece acima do custo. Então essa diferença entre a receita e o custo é lucro. Tá? Exatamente o lucro. Só não sei se o valor que determina, de quantidade que determina o ponto de nivelamento é o 50. A gente vai calcular, tá? Mas antes apresentar aqui o gráfico no Excel. Tá aí. Tá? Então nós temos, só que aqui nós temos os dois gráficos variando de 0 a 300. Tá? Então a gente limitou ali no 150 porque é uma limitação do problema. Ok? Esse tipo de gráfico é bastante interessante para fazer análises, exatamente, quando vai se ter lucro, quando vai ter prejuízo, até quando o lucro vai crescer ou até quando a receita vai crescer, a gente já vai falar de lucro também. Ok? Vamos então agora para o próximo item, que é exatamente aqui, obter o ponto de nivelamento, depois determinar a função lucro e a quantidade que gera maior lucro. Vamos lá. O ponto de nivelamento, se é um ponto, tem duas coordenadas, né? Um ponto aqui no plano. Tá? Mas o mais importante nesse ponto de nivelamento é determinar a quantidade Q. Tá? Mas que quantidade é essa? Porque a quantidade pode variar. Tá? É a quantidade Q que faz com que a receita iguale-se ao custo. Bom, nós temos que a receita é menos Q ao quadrado mais 300Q. E temos que o custo é 10.000 mais 50Q. Então, para determinar essa quantidade, eu preciso resolver essa equação, achar o valor de Q que iguala a receita e custo. Colocando tudo de um só lado, eu vou ter menos Q quadrado mais 300Q, tá? Menos 10.000 menos 50Q igual a zero. Equação de segundo grau. Eu só vou agrupar aqui, ó, 300Q com menos 50Q, que dá 250Q. Menos os 10.000 igual a zero. Agora nós temos, nesse caso, A igual a menos 1, o B igual a 250 e o C igual a menos 10.000. O que nós vamos fazer é resolver essa equação, determinar suas raízes. Então eu vou ter delta igual a B ao quadrado menos 4AC. Tá? Não é o mesmo delta da situação anterior, são outros coeficientes, é outra equação. Tá? 250 ao quadrado menos 4 que multiplica menos 1, que multiplica menos 10.000. 250 ao quadrado, 25 ao quadrado dá 625. Acrescenta 2 zeros, 62.500. Menos 4 por menos 1 dá mais 4. Mais 4 por menos 10 dá menos 40.000. Portanto, o delta é 22.500. Encontrado o delta, vamos aplicar aqui a fórmula de Bhaskara, que igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Portanto, Q igual a menos 250 mais ou menos a raiz de 22.500 sobre 2 que multiplica menos 1. Quer dizer que o Q vai ser menos 250 mais ou menos a raiz quadrada de 22.500, que é 150, sobre menos 2. Tá? Daqui vão sair, né, dois valores para Q. Eu vou chamar de Q1 quando a gente faz menos 250 mais 150, dá menos 150, que dividido por menos 2 vai dar 75. Desculpa, 150 não, vai dar 100 aqui, né? 100 menos 100, então é 50. Ok? E o Q2, que é menos 250 com menos 150, dá menos 400.
que dividido por menos 2 vai dar 200. Olha, os dois valores igualam receita e custo. Tá? Só que um deles, aqui, olha, no 50, você projeta aqui no 50, deixa eu mudar só a cor. Você vai projetar aqui. Esse é um dos pontos de nivelamento. O outro está aqui, quando é 200. Só que nosso problema limitou a quantidade produzida, quer dizer, a validade das funções, para os 150. Essa parte não nos interessa. Sendo assim, a nossa resposta aqui vai ser somente os 50. Tá? Então, nosso ponto de nivelamento é aquele em que o Q é igual a 50. Ah, mas eu quero saber qual é a receita e o custo nesse ponto aí. Você pode pegar tanto receita como custo e substituir a quantidade de 50. Eu vou pegar o custo, calcular o custo para 50 unidades, o custo total. É 10.000 mais 50Q. Então, é 10.000 mais 50 que multiplica 50. Vai ficar 10.000 mais 5 vezes 5, 25, com 2 zeros, 2.500. Vai ficar em 12.500. Olha aí, este é o ponto de nivelamento. 50, vou pôr ponto e vírgula aqui, 12.500. Quer dizer, quando forem produzidas 50 unidades, o custo vai ser de 12.500, mas a receita também. Tá? Então, todo o custo, vamos dizer assim, vai ser pago pela receita. Não sobra nada, não tem lucro, mas não tem prejuízo. Isso é ponto de nivelamento. Agora, no próximo item, é pedida a função lucro. Vamos ver, então, como obter a função lucro. Bom, lucro é sempre, independentemente do formato das funções, é sempre receita menos custo, sempre. Tá? Então, nesse caso, nosso lucro vai ser a receita menos Q ao quadrado mais 300Q menos o custo, cuidado aqui entre parênteses, porque você vai subtrair o custo. Se você não colocar parênteses, você está subtraindo só o custo fixo, 10.000, e está somando o custo variável. Tá? Dessa forma, a função lucro total, essa é a letra D, vai ser menos Q ao quadrado mais 300Q menos 10.000 menos 50Q. O que dá para simplificar aqui é com relação a 300Q e menos 50Q, que dá 250Q. Observem aí que são os mesmos coeficientes daquela equação que a gente resolveu. Esta é a função lucro total. Função de segundo grau. Seu gráfico, parábola com concavidade voltada para baixo. Tá? Bom, não há necessidade de construir o gráfico aqui para poder responder a letra E. Somente saber que essa função lucro é uma função de segundo grau, o seu coeficiente A ele é negativo, o A é menor que zero, tá? O A é menos 1 aqui. Tá? O que nos leva a esse formato de gráfico, parábola com concavidade voltada para baixo, portanto, o seu valor máximo está no vértice. O maior lucro possível é aquele em que nós temos a coordenada y do vértice, a coordenada y como sendo y do vértice. E a coordenada x é a quantidade do vértice, é o x do vértice. Tá? Quer dizer que o lucro máximo ocorre, tá? Quando essa quantidade Q for menos B sobre 2A, que é a quantidade x do vértice. Tá? Portanto, menos 250 sobre 2, que multiplica menos 1. Vai ficar menos 250 sobre menos 2, que dá 125. Esta é a quantidade aqui. 125 é a quantidade que a gente costuma chamar de quantidade ótima. É a quantidade que deve ser produzida e vendida para que o lucro seja máximo, para maximizar o lucro. Tá? A partir daí você pode, tendo a função que relaciona
preço e quantidade, obter inclusive o preço que deve ser praticado para poder chegar a esta quantidade vendida. Esta quantidade gera lucro máximo. Acabou aí a questão. Mas se você quiser determinar qual é o lucro máximo, basta você calcular o valor da função lucro total para quando a quantidade for 125. Então, menos Q quadrado, menos 125 quadrado, mais 250 que multiplica 125, menos 10.000. E agora a gente vai efetuar esses cálculos. Vamos tomar um cuidado aqui, né? Não é o menos 125 que está elevado ao quadrado, é o 125. O menos vem depois. Então, vou abrir aqui a calculadora para a gente poder fazer essa conta. Está aí, 125 elevado ao quadrado, 15.625. Negativo, 15.625. Mais 250 que multiplica 125. 31.250, que é exatamente o dobro aí do valor anterior. 31.250 menos os 10.000. Portanto, o resultado vai ser 31.250 menos 15.625 menos 10.000. Portanto, o resultado 5.625 reais. Esse é o lucro máximo que essa utilidade, né, deve gerar. Ok? É isso aí, até o próximo.